Gênesis capítulo 3. Vamos começar com a queda de Adão e Eva. Esta parte do livro apresenta-nos o colapso de toda a cena que temos estado a comentar. Abunda em princípios muito importantes, e tem sido, muito justamente, em todos os tempos, recurso como um tema frutífero para os que desejam apresentar a verdade quanto à ruína do homem e o remédio de Deus. A serpente apresenta-se com uma pergunta atrevida quanto à revelação divina, um modelo terrível e precursor de todas as perguntas infiéis levantadas desde então por aqueles que, infelizmente, têm servido fielmente a causa da serpente no mundo, perguntas que só podem ser atendidas pela autoridade suprema e a majestade da Escritura Sagrada. A serpente introduz a dúvida acerca daquilo que Deus havia dito e é assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim." Esta foi a pergunta astuta de Satanás, e se a palavra de Deus estivesse escondida no coração de Eva, a sua resposta podia ter sido direta, simples e concludente. O verdadeiro meio de enfrentar as perguntas e insinuações de Satanás é tratá-las como suas e repeli-las com a palavra de Deus. Admiti-las junto do coração, ainda que seja só por um momento, é perder o único poder mediante o qual devem ter resposta. O diabo não se apresentou abertamente, dizendo: "Eu sou o diabo, o inimigo de Deus, e venho para o caluniar e arruinar-te." Isto não seria conforme com a serpente, e contudo ela fez realmente tudo isto, levantando dúvidas na mente da criatura. Admitir a pergunta, é assim que Deus disse, quando sei que Deus falou, é infidelidade positiva, e o próprio fato de eu admitir mostra a minha incapacidade absoluta para poder dar-lhe resposta. Por isso, no caso de Eva, a maneira da sua resposta evidenciou o fato que ela tinha admitido em seu coração a pergunta astuta da serpente. Em vez de se agarrar unicamente às palavras exatas de Deus, ela, na sua resposta, acrescenta-lhes, com efeito, alguma coisa. Ora, se eu acrescentar, ou tirar, alguma coisa à palavra de Deus, isso mostra claramente que a sua palavra não está em meu coração, nem governando a minha consciência. Se alguém está achando gozo na obediência, se ela é a sua comida e a sua bebida, se vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, estará, indubitavelmente, familiarizado e inteiramente atento à sua palavra. Não se pode ser indiferente à palavra de Deus. O Senhor Jesus, no seu conflito com Satanás, empregou corretamente a palavra, porque ele vivia dela, e apreciava-a mais do que o seu próprio alimento. Não podia citá-la mal ou torcê-la na sua aplicação, nem tampouco podia ficar indiferente a seu respeito. Não foi assim com Eva. Ela acrescentou alguma coisa ao que Deus havia dito. O seu mandamento era simples e suficiente: dela não comerás. A isto Eva acrescenta as suas próprias palavras: nem nele tocareis. Estas eram palavras de Eva, e não de Deus. Deus não tinha dito nada acerca de tocar no fruto, de modo que, quer a sua má citação fosse o efeito da ignorância, ou indiferença, ou o desejo de representar Deus de um modo arbitrário, ou devido às três coisas, é evidente que ela estava fora do verdadeiro terreno de confiança simples em sujeição à palavra de Deus. Pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor, Salmo 17 versículo 4. Pensemos um pouco sobre o valor da palavra de Deus. Nada pode ter mais poder de interesse do que o modo como a palavra é posta em evidência através de todo o cânon sagrado, juntamente com a grande importância de obediência rigorosa. Devemos obediência à palavra de Deus, simplesmente porque é a sua palavra. Levantar uma dúvida, quando ele tem falado, é blasfêmia. Nós encontramos-nos no lugar de criaturas. Ele é o Criador, e pode, portanto, exigir justamente a nossa obediência. Os infiéis podem chamar a isto obediência cega, mas o cristão chama-lhe obediência inteligente, tanto mais que é baseada sobre o conhecimento de que é a palavra de Deus que ele obedece. Se o homem não tivesse a palavra de Deus, podia muito bem dizer-se que estava em escuridão e trevas, porque não há tanto como um simples raio de luz divina em nós ou à nossa volta, mas só aquilo que procede da palavra de Deus pura e eterna. Tudo o que precisamos saber é que Deus falou, e então a obediência torna-se a ordem mais elevada de ação inteligente. Quando a alma se levanta para Deus, chega à origem mais elevada de poder. Nenhum homem, ou agrupamento de homens, pode exigir obediência à sua palavra por ser sua palavra. Quando Deus fala, o homem deve obedecer. Feliz dele se o fizer. Ai dele se não o fizer. A infidelidade pode pôr em dúvida se Deus tem falado, a superstição pode pôr a autoridade humana entre a consciência e aquilo que Deus tem dito, ambas procuram roubar a palavra de Deus, e,
por consequência, a bem-aventurança da obediência. Há bênção em cada ato de obediência, mas no momento em que a alma hesita, o inimigo tem a vantagem, e há de, indubitavelmente, empregá-la para afastar a alma mais e mais de Deus. Assim, neste capítulo, a pergunta, e assim que Deus disse, foi seguida por certamente não morrereis. Quer dizer, primeiro levantou-se a questão se Deus tinha falado, e então seguiu-se abertamente a contradição do que Deus havia dito. Este fato solene é suficiente para mostrar como é perigoso admitir uma interrogação quanto à revelação divina na sua plenitude e integridade. Um racionalismo polido está muito próximo de infidelidade atrevida, e a infidelidade que se atreve a julgar a palavra de Deus não está longe do ateísmo que nega a sua existência. Eva nunca teria ficado a ouvir desmentir Deus se não tivesse previamente caído em relaxamento e indiferença quanto à sua palavra. Ela também teve as suas fases de fé, ou, para falar mais corretamente, as suas fases de infidelidade. Ela permitiu que Deus fosse desmentido por uma criatura, simplesmente porque a sua palavra tinha perdido seu próprio poder sobre o seu coração, a sua consciência, e o seu entendimento. Devemos gastar um tempo para analisar a plena inspiração das Escrituras. Isto oferece um aviso muito solene a todos os que estão em perigo de serem enredados pelo racionalismo profano. Não existe verdadeira segurança, salvo numa fé profunda na inspiração plenária e autoridade suprema de toda a Escritura. A alma que é dotada com isto tem uma resposta vitoriosa para todo impugnador, quer ele venha de Roma ou da Alemanha. Não há nada novo abaixo do sol. O mesmíssimo mal que está corrompendo as próprias fontes do pensamento religioso, através da parte mais bela do continente da Europa, foi o mesmo que lançou o coração de Eva na ruína, no jardim do Éden. O primeiro passo no seu rumo descendente foi atender à pergunta, e assim que Deus disse. Então, foi para diante, de cena em cena, até que, por fim, curvou-se perante a serpente, e reconheceu-a como Deus e a origem da verdade. Sim, prezado amigo, a serpente desalojou Deus, e a sua mentira suplantou a verdade divina. Assim aconteceu com o homem caído, e assim acontece com a posteridade do homem caído. A palavra de Deus não tem lugar no coração do homem natural, mas a mentira da serpente tem. Examinai o coração do homem, e ver se há que existe nele um lugar para a mentira de Satanás, mas nenhum absolutamente para a verdade de Deus. Daí a ênfase da palavra a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, João 3 versículo 7. No entanto, é importante vermos a maneira como a serpente procurou abalar a confiança de Eva na verdade de Deus, e deste modo trazê-la para baixo do poder da razão infiel. Isto foi feito abalando a sua confiança no amor de Deus. Satanás procurou abalar a confiança de Eva no que Deus havia dito, fazendo-lhe crer que ele não agia por amor. Porque, disse ele, Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 5. Isto queria dizer, por outras palavras, a vantagem verdadeira em comer do fruto do qual Deus vos está privando. Portanto, por que acreditar no testemunho de Deus não podeis confiar em quem, claramente, não vos ama? Porque se ele vos amasse havia de proibir-vos de gozardes um privilégio seguro. A segurança de Eva contra a influência de todo este raciocínio teria sido descanso simples na infinita bondade de Deus. Podia ter dito à serpente, tenho a maior confiança na bondade de Deus, e, portanto, considero uma coisa impossível ele negar-me algum bem. Se o fruto fosse bom para mim eu tê-lo-ia, certamente, porém, o fato de me ser proibido por Deus é prova de que eu não estaria melhor mas muito pior comendo. Estou certa do amor de Deus e persuadida da verdade de Deus, e creio, também, que tu és um ser perverso que procuras afastar o meu coração da fonte da bondade e verdade. Retira-te de mim, Satanás. Isto teria sido uma resposta nobre. Mas não foi dada. A sua confiança na verdade e no amor cedeu, e tudo foi perdido, e assim vemos que existe tão pouco lugar no coração do pecador para o amor de Deus como para a verdade de Deus. O coração humano é um estranho tanto para uma coisa como para outra, até ser renovado pelo poder do Espírito Santo. Como podemos conhecer a Deus? É de grande interesse deixar a maneira de Satanás quanto à verdade e ao amor de Deus, para podermos considerar a missão do Senhor Jesus Cristo, que veio do seio do Pai para revelar o que ele realmente é a graça e a verdade, as mesmíssimas coisas que o homem perdeu com a sua queda, vieram por Jesus Cristo, João 1 versículo 17. Ele foi a testemunha fiel do que Deus era, Apocalipse 1 versículo 5. A verdade revela Deus como ele é, porém,
esta verdade está ligada à revelação de perfeita graça. Assim o pecador descobre, para seu gozo inefável, que a revelação do que Deus é, em vez de ser a sua destruição, torna-se a base da sua salvação eterna. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17 versículo 3. Eu não posso conhecer a Deus e não ter vida. A falta do conhecimento de Deus era morte, porém o conhecimento de Deus é vida. Isto, necessariamente, toma a vida uma coisa inteiramente fora de nós próprios e dependente do que Deus é. Seja qual for a medida de conhecimento que eu consiga alcançar, não está escrito que seja vida eterna conhecerem-se a si mesmos, embora, sem dúvida, o conhecimento de Deus e o conhecimento próprio andem intimamente ligados. Contudo, a vida eterna está ligada com o conhecimento de Deus, e não com o conhecimento natural. Conhecer a Deus como Ele é vida, e todos os que não conhecem a Deus serão punidos com a eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. E da maior importância ver que o que realmente distingue o caráter e a condição do homem é a sua ignorância ou o conhecimento que tem de Deus. Isto é o que marca o seu caráter no mundo e determina o seu destino futuro. E mal nos seus pensamentos, nas suas palavras e nas suas ações? É tudo consequência da sua ignorância de Deus. Por outro lado, ele é puro em pensamento, santo na sua conversação e gracioso nas suas ações? É tudo apenas o resultado prático do seu conhecimento de Deus. E assim também quanto ao futuro. Conhecer a Deus é o fundamento eterno de bem-aventurança, glória eterna. Não o conhecer é eterna perdição. Deste modo, o conhecimento de Deus é tudo, vivifica a alma, purifica o coração, tranquiliza a consciência, eleva as afeições, e santifica todo o caráter e a conduta. Devemos então estranhar que o grande interesse de Satanás fosse roubar a criatura do conhecimento do Deus verdadeiro? Ele deturpou o bendito Deus, pois disse que ele não era bondoso. Foi esta a origem secreta de toda a ofensa. Não importa qual a forma que o pecado tem tomado desde então, não interessa saber qual o curso que tenha corrido, sob que chefia tenha andado, ou com que vestuário se tenha vestido, deve ser sempre visto como tendo a sua origem no desconhecimento de Deus. O moralista mais culto, o mais devoto religioso, o maior filantropo, se desconhecer a Deus está tão longe da vida e da verdadeira santidade como o publicano e a meretriz. O filho pródigo era tão pecador, e estava tão longe de seu pai, quando cruzava a porta da casa, como quando apacentava porcos num país distante. Lucas 15 versículo 13 ao 15. Assim aconteceu no caso de Eva. Desde o momento em que ela se despegou das mãos de Deus, e deixou a sua posição de absoluta dependência e de sujeição à sua palavra, entregou-se ao domínio dos sentidos usados por Satanás, para sua queda. Precisamos analisar sobre os desejos da carne, dos olhos e a vanglória da vida. O versículo 6 apresenta três coisas, a saber, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, as quais, como declara o apóstolo João, incluem tudo o que há no mundo. 1 João 2 versículo 16. Estas coisas tomaram necessariamente a direção logo que Deus foi deixado de fora. Se eu não permanecer na segurança feliz do amor e da verdade de Deus, da sua graça e fidelidade, entregar-me-ei ao governo de algum, ou talvez de todos os princípios acima descritos, e isto é apenas outro nome para o domínio de Satanás. Não existe, rigorosamente falando, qualquer coisa como a vontade livre do homem. Se o homem se governar a si próprio, é realmente governado por Satanás. E se assim não for, é governado por Deus. Bom, os três grandes meios mediante os quais Satanás opera são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Estas coisas foram apresentadas por Satanás ao Senhor Jesus, na tentação. Ele começou por tentar o segundo homem para o desviar da posição de absoluta dependência de Deus. Manda que estas pedras se tornem em pães. Pediu-lhe para fazer isto, não, como no caso do primeiro homem, para se tornar naquilo que não era, mas para mostrar o que era. Depois seguiu-se a oferta dos reinos do mundo, com a sua glória. E finalmente, conduzindo-o a um pináculo do templo, tentou-o para se lançar dali abaixo repentina e milagrosamente ante a admiração do povo reunido. Compare-se Mateus 4 versículo 1 ao 11 com Lucas 4 versículo 1 ao 13. O fim claro de cada tentação era convencer o bendito Senhor a deixar a posição de inteira dependência de Deus e perfeita sujeição à sua vontade. Mas foi tudo em vão. Está escrito,
foi a resposta invariável do único homem dependente, abnegado e perfeito. Outros podiam pensar em agir por si próprios, mas ele preferia que Deus, o Pai, agisse por si. Que exemplo para os fiéis em todas as suas circunstâncias! Jesus agarrou-se às Escrituras, e assim venceu. Sem qualquer outra arma, salvo a espada do Espírito, manteve-se no conflito e ganhou um triunfo glorioso. Que contraste com o primeiro Adão! Um usou tudo para advogar por Deus, o outro teve tudo para lutar contra ele. O jardim, como todas as suas delícias, num caso, o deserto, com todas as suas privações, no outro, confiança em Satanás, num caso, confiança em Deus, no outro, completa derrota num caso, vitória completa no outro. Bendito seja para sempre o Deus de toda a graça, por ter confiado todo o nosso socorro a um Senhor tão poderoso para vencer, poderoso para salvar. E sobre a consciência? Vejamos agora até que ponto Adão e Eva beneficiaram com a vantagem da promessa da serpente. Isto levar-nos a um ponto profundamente importante em relação com a queda do homem. O Senhor Deus tinha ordenado isto de tal maneira, que, com e por meio da queda, o homem havia de alcançar aquilo que antes não possuía, e isso era consciência, um conhecimento tanto do bem como do mal. Isto não podia o homem ter tido, evidentemente, antes. Não podia ter conhecimento coisa alguma do mal, tanto mais que não havia mal para ser conhecido. Ele estava num estado de inocência, o qual é um estado de ignorância do mal. O homem recebeu uma consciência com e por meio da queda, e vemos que o primeiro efeito da consciência foi fazer dele um covarde. Satanás tinha enganado completamente a mulher, havia-lhe dito, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Mas tinha deixado de fora uma parte importante da verdade, a saber, que conheceriam o bem sem o poder para o fazer, e que conheceriam o mal sem o poder de o evitar. O seu próprio esforço para se elevarem à escala da existência moral incluía a perda da verdadeira exaltação. Tornaram-se aviltados, impotentes, escravos de Satanás, com uma consciência culpada, criaturas horrorizadas. Os olhos de ambos foram abertos, sem dúvida, mas, para que espetáculo! Foi só para descobrirem a sua nudez. Abriram os seus olhos para a sua própria condição, que era desgraçada, e miserável, e pobre, e cega, e nua. Conheceram que estavam nus, triste fruto da árvore do conhecimento. Não foi nenhum novo conhecimento da excelência divina que alcançaram, nenhum raio novo de luz divina da sua pura e eterna fonte. Não. O primeiro resultado do seu esforço desobediente pelo conhecimento foi a descoberta de que estavam nus. Bem, é bom compreendermos isto, também, sabermos como a consciência opera, para vermos que apenas pode fazer de nós cobardes, como sendo o conhecimento íntimo daquilo que somos. Muitos perdem-se quanto a isto, julgam que a consciência nos trará a Deus. Foi assim no caso de Adão e Eva? Certamente que não. Nem tampouco será no caso de qualquer pecador. Como poderia ser, como poderia a compreensão do que eu sou trazer-me jamais a Deus, se não for acompanhada pela fé do que Deus é? Impossível, produzirá em mim vergonha, censura e remorso. Pode também ocasionar certos esforços da minha parte, para remediar a condição que mostra, mas estes próprios esforços, longe de nos aproximarem de Deus, atuam, pelo contrário, como um véu para ocultar da nossa vista. Assim, no caso de Adão e Eva, a descoberta da sua nudez foi seguida por um esforço próprio para ocultar, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E este é o primeiro relato que temos do esforço do homem para remediar, por seu próprio expediente, a sua condição, e a sua consideração atenciosa dar-nos a não pouca instrução quanto ao verdadeiro caráter da religiosidade humana em todas as épocas. Em primeiro lugar, vemos, não só no caso de Adão, mas em todos os casos, que os esforços do homem para remediar a sua situação são baseados sobre o sentido da sua nudez. Ele está, claramente, nu, e todas as suas obras são o resultado de ser assim. Um tal esforço nunca poderá valer-nos. Devemos saber que estamos vestidos, antes de podermos fazer qualquer coisa agradável aos olhos de Deus. E esta, note-se, é a diferença entre a verdadeira cristandade e a religião humana. Aquela é baseada sobre o fato do homem estar vestido, esta, sobre o fato de estar nu. A primeira tem como seu ponto de partida aquilo que a última tem como seu alvo.
Tudo quanto um verdadeiro cristão faz é porque está vestido, perfeitamente vestido. Tudo quanto o mero religioso faz é com o fim de se vestir. Nisto está a grande diferença. Quanto mais examinarmos o engenho da religião do homem, em todas as suas fases, tanto mais veremos a sua inteira insuficiência para remediar o seu estado, ou mesmo para satisfazer a sua compreensão desse estado. Pode ser muito bom por algum tempo. Pode servir enquanto a morte, o juízo e a ira de Deus são vistos à distância, se é que são vistos de fato, mas quando um homem é chamado a enfrentar estas realidades, descobrirá em boa verdade que a sua religião é uma cama muito curta para ele se poder estender e uma coberta muito estreita para se embrulhar. A nudez do homem perante Deus no momento em que Adão ouviu a voz do Senhor Deus, no jardim, temeu, porque, como ele próprio confessou, estava nu. Sim, nu embora tivesse sobre si o seu vestido. Portanto, é evidente que esse vestido nem sequer satisfazia a sua consciência. Tivesse a sua consciência sido divinamente satisfeita, ele não teria ficado assustado. Se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. 1 João 3 versículo 21. Porém, se até mesmo a consciência humana não pode achar repouso nos esforços religiosos do homem, quanto menos a santidade de Deus. O vestido de Adão não podia ocultá-lo dos olhos de Deus, e ele não podia estar na sua presença nu, portanto fugiu para se esconder. É isto que a consciência fará sempre, obrigará o homem a esconder-se de Deus, e, além disso, tudo quanto a sua religião lhe pode oferecer é um esconderijo de Deus. E um recurso miserável, tanto mais quanto é certo que tem de encontrar-se com Deus, mais cedo ou mais tarde, e se não tiver nada mais salvo a consciência triste do que é, deve sentir-se assustado, sim, deve sentir-se miserável. Na verdade, nada é preciso, salvo o próprio inferno, para completar a miséria de todo aquele que sente que tem de se encontrar com Deus, e só conhece a sua própria incapacidade para comparecer perante Ele. Se Adão tivesse conhecido o amor perfeito de Deus, não teria ficado assustado. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. 1 João 4 versículo 18. Porém Adão não conhecia isto, porque tinha acreditado na mentira da serpente. Ele pensou que Deus era tudo menos amor, e portanto o último pensamento do seu coração teria sido arriscar-se a comparecer na sua presença. Não podia fazer isso. O pecado estava ali, e Deus e o pecado nunca podem encontrar-se. Enquanto houver pecado na consciência, deve haver o sentimento de distância de Deus. Ele é tão puro de olhos, que não pode ver o mal e a vexação não pode contemplar. Abacuque 1 versículo 13. A santidade e o pecado não podem habitar juntos. O pecado, onde quer que for chamado, só pode ser enfrentado pela ira de Deus. Mas, bendito seja Deus, existe alguma coisa ao lado da consciência do que eu sou. Existe a revelação do que Deus é. E esta foi a queda do homem que a ocasionou. Deus não se havia revelado plenamente na criação, tinha mostrado tanto seu eterno poder, como a sua divindade, mas não tinha contado todos os segredos profundos da sua natureza e do seu caráter. Pelo que, Satanás cometeu um grande erro em se intrometer na criação de Deus. Mostrou apenas ser um instrumento da sua eterna derrota e confusão, e a sua violência descerá para sempre sobre a sua mioleira. A sua mentira deu apenas ocasião para a revelação da plena verdade acerca de Deus. Existe um pensamento profundamente interessante na comparação da palavra divindade em Romanos 1h20 e Colossenses 2h09. Estas duas passagens apresentam um pensamento muito diferente. Os pagãos podiam ver que havia alguma coisa super-humana, alguma coisa divina, na criação, porém divindade pura, essencial e incompreensível, habitou na pessoa adorável do Filho de Deus. Mas agora, vemos que Deus busca o homem. A criação nunca poderia revelar o que Deus era. Havia infinitamente mais em ele do que poder e sabedoria. Havia amor, misericórdia, santidade, justiça, bondade, ternura e longanimidade. Onde poderiam todos estes atributos de Deus ser manifestados senão num mundo de pecadores? Deus, no princípio, desceu para criar e, depois, quando a serpente ousou imiscuir-se na criação, Deus desceu para salvar. Isto é revelado nas primeiras palavras proferidas pelo Senhor Deus, depois da queda do homem. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? Esta pergunta prova duas coisas. Prova que o homem estava perdido, e que Deus havia descido para o buscar. Provou o pecado do homem e a graça de Deus.
Onde estás? Fidelidade assombrosa. Graça maravilhosa. Fidelidade para mostrar, na própria pergunta, a verdade quanto à condição do homem. Graça para revelar, no próprio fato de Deus fazer uma tal pergunta, a verdade quanto ao seu caráter e atitude, a respeito do homem caído. O homem estava perdido, mas Deus havia descido para o procurar, para o trazer do seu esconderijo, atrás das árvores do jardim, a fim de que, na confiança feliz da fé, ele pudesse achar um lugar de refúgio em si mesmo. Isto era graça. Criar o homem do pó da terra foi poder, mas buscar o homem no seu estado de perdição foi graça. Mas quem poderá contar tudo o que se acha encerrado com a ideia de Deus ser aquele que procura? Deus buscando um pecador? Que teria visto o bendito Senhor no homem que o levasse a procurá-lo? A mesma coisa que o pastor viu na ovelha perdida, ou o que a mulher viu na moeda de prata perdida, ou o que o pai viu no filho pródigo. O pecador é valioso para Deus, mas a razão disso só a eternidade o dirá. Como respondeu, então, o pecador à chamada fiel e graciosa do bendito Deus? A resposta revela apenas a terrível profundidade do pecado em que ele havia caído. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. Aqui encontro, com efeito, atribuindo a culpa à sua vergonhosa queda às circunstâncias em que Deus o havia posto, e deste modo, indiretamente, ao próprio Deus. Este tem sido sempre o método do pecador. Toda a gente e todas as coisas são criticadas, exceto eu. No caso de verdadeira convicção, dá-se precisamente o contrário. Não fui eu que pequei, é a pergunta de uma alma verdadeiramente humilhada. Se Adão se tivesse conhecido a si próprio, quão diferente teria sido a sua linguagem. Mas ele nem se conhecia a si nem a Deus, e portanto em vez de lançar a culpa inteiramente sobre si próprio, atribuiu-a a Deus. Aqui, pois, estava a posição terrível do homem. Tinha perdido tudo. O seu domínio, a sua dignidade, a sua felicidade, a sua inocência, a sua pureza, a sua paz, tudo tinha desaparecido dele, e, o que era mais grave ainda, ele acusou Deus de ser a causa de tudo isso. Ali estava, pecador perdido, arruinado, culpado, e todavia, vingativo e acusador de Deus. O homem não somente acusa Deus de ser o autor da sua queda, mas culpa-o da sua nudez. Quantas vezes ouvimos nós pessoas dizerem que não podem crer a não ser que Deus lhes dê o poder para crerem, e, além disso, que a não ser que sejam os objetos do decreto eterno de Deus não poderão ser salvas. Ora, é perfeitamente verdade que ninguém pode crer no Evangelho, salvo pelo poder do Espírito Santo, e é também verdade que todos os que creem no Evangelho são os felizes objetos dos desígnios eternos de Deus. Mas poderá tudo isto pôr de parte a responsabilidade do homem crer o testemunho claro que lhe é apresentado pela palavra de Deus? Certamente que não. Mas revela o triste mal do coração do homem, o qual o leva a rejeitar o testemunho de Deus plenamente revelado, e a dar como razão para assim fazer o deserto de Deus, que é profundamente secreto, conhecido somente dele. Contudo, isto de nada valerá, porque lemos em 2 Tessalonicenses 1 versículo 8 e 9 que aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, por castigo, padecerão eterna perdição. Os homens são responsáveis por crer o Evangelho, e serão condenados por não crerem. Não são responsáveis por saber alguma coisa dos desígnios de Deus, visto que estes não são revelados, e, portanto, não pode haver pena imputada à ignorância deles. O apóstolo Paulo podia dizer aos Tessalonicenses, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Como sabia ele? Era por ter acesso às páginas dos decretos eternos e secretos de Deus? De modo nenhum. Então como? Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, 1 Tessalonicenses 1 versículo 4 e 5. Este é o meio de conhecer a eleição de alguém. Quando o Evangelho vem em poder é uma prova clara da eleição de Deus. Mas não há dúvida que aqueles que argumentam com os desígnios divinos para rejeitar o testemunho divino, apenas procuram uma desculpa inconsciente para continuar no pecado. Na realidade, não querem Deus, e seria muito mais honesto se dissessem isso, claramente, do que apresentarem uma desculpa que não somente é inconsistente, mas, positivamente blasfema.
Um tal argumento não lhes valerá muito no meio dos terrores do dia do juízo, agora mais perto do que nunca. No entanto, precisamente neste ponto, Deus começou a revelar-se os seus desígnios de amor redentor, e nisto está a verdadeira base da paz e bem-aventurança do homem. Quando o homem chega ao fim de si mesmo, Deus pode revelar-se o que é, mas não antes. A cena tem que ser inteiramente limpa do homem e de todas as suas vãs pretensões, jactância e argumentos blasfemos, antes que Deus possa revelar-se. Deste modo, foi quando o homem estava escondido atrás das árvores do jardim que Deus revelou o seu maravilhoso plano de redenção pelos ferimentos da semente da mulher. Aqui é-nos ensinado um princípio valioso da verdade quanto àquilo que somente trará o homem, calmamente e confiadamente, à presença de Deus. Já foi acentuado que a consciência nunca conseguirá este fim. A consciência afugentou Adão para trás das árvores do jardim, a revelação trouxe-o dali para a presença de Deus. O conhecimento do que ele era aterrorizava-o, a revelação do que Deus era tranquilizava-o. Isto é verdadeiramente consolador para o coração oprimido com o fardo do pecado. A realidade do que eu sou é satisfeita pela realidade do que Deus é, e isto é salvação. Partimos agora para a revelação da graça de Deus. Existe um ponto onde Deus e o homem têm de encontrar-se, quer seja em graça ou em juízo, e esse ponto é onde ambos são revelados como são. Feliz daqueles que alcançarem esse ponto em graça. Ai daqueles que tiverem de o fazer em juízo. É com aquilo que somos que Deus trata, e é como Ele é que trata conosco. Na cruz vejo Deus descendo em graça às profundidades, não apenas da minha situação negativa, mas também da positiva como pecador. Isto dá paz perfeita. Se Deus me encontrou, na minha condição de pecador, e fez provisão de um remédio apropriado, tudo está eternamente liquidado. Porém, todos quantos não veem deste modo, pela fé, Deus, na cruz, terão de encontrá-lo, mais tarde, em juízo, quando Ele tiver de tratar, de conformidade com o que Ele é, do que eles são. Logo que o homem chega ao conhecimento do seu verdadeiro estado não pode encontrar descanso até achar Deus, na cruz, e então descansa no próprio Deus. Ele é, bendito seja o seu nome, o repouso e esconderijo da alma crente. Isto põe as obras e a justiça humanas, imediatamente, no seu próprio lugar. Podemos dizer, em verdade, que aqueles que descansam em tais coisas não podem possivelmente ter chegado ao verdadeiro conhecimento de si próprios. É inteiramente impossível que uma consciência divinamente vivificada possa descansar em coisa alguma salvo no sacrifício perfeito do Filho de Deus. Todos os esforços para confirmar a justiça própria devem proceder do desconhecimento da justiça de Deus. Adão podia compreender, à luz do testemunho divino, no tocante à semente da mulher, a inutilidade do seu avental de folhas de figueira. A magnitude daquilo que tinha de ser feito provou a impossibilidade absoluta do pecador para o fazer. O pecado tinha que ser tirado. Podia o homem fazer isso? Não, foi por ele que o pecado entrou no mundo. A cabeça da serpente tinha de ser esmagada. O homem podia fazer isso? Não, ele tinha se tornado escravo da serpente. As reivindicações de Deus tinham de ser satisfeitas. Podia o homem fazê-lo? Não, ele tinha-as já calcado aos pés. A morte tinha que ser abolida. Podia o homem fazer isso? Não, ele tinha-a introduzido, com o pecado, e dera-lhe o seu terrível aguilhão. Assim, seja qual for o modo de encarar o assunto, vemos a importância completa do pecador e, como uma consequência, a loucura insolente de todos os que procuram ajudar Deus na obra estupenda da redenção, como certamente fazem todos os que pensam que podem ser salvos de qualquer outro modo que não seja pela graça, mediante a fé. Temos que analisar a Cristo, como a semente da mulher. Contudo, embora Adão pudesse ver e sentir que nunca poderia cumprir tudo quanto tinha que ser feito, Deus mostrou que estava prestes a efetuar até um jota e um tio de tudo isso por meio da semente da mulher. Em resumo, vemos que ele tomou graciosamente o assunto nas suas mãos. Tratou dele como se fosse um caso inteiramente entre si e a serpente, pois embora o homem e a mulher tivessem sido chamados, individualmente, para colher, de vários modos, os frutos amargos do seu pecado, ainda assim, foi a serpente que o Senhor Deus disse, porquanto fizeste isto. A serpente foi a origem da ruína, e a semente da mulher devia ser a fonte da redenção. Adão ouviu tudo isto, e creu, e, no poder dessa fé, chamou o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Isto representava um fruto precioso de fé na revelação de Deus.
Encarando o assunto debaixo do ponto de vista da natureza, Eva podia ser chamada a mãe de todos os moribundos, mas no exercício da fé ela era mãe de todos os viventes. Raquel teve um filho, e aconteceu que, chamou o seu nome Benoni, filho da minha dor, mas seu pai o chamou Benjamim, filho da minha destra. Gênesis 35. Foi por meio da energia da fé que Adão pôde sofrer os resultados terríveis do que havia feito. Foi a misericórdia admirável de Deus que lhe permitiu ouvir o que ele disse à serpente, antes de ser chamado para ouvir o que Deus tinha a dizer-lhe a ele próprio. Se assim não tivesse sido, ele teria caído no desespero. E desespero ter que olhar para mim próprio sem poder olhar para Deus, tal como foi revelado na cruz, para minha salvação. Não há filho algum de Adão que possa consentir ter os seus olhos abertos para a realidade do que é e o que tem feito, sem cair em desespero, a não ser que possa refugiar-se na cruz. Por isso, naquele lugar para onde todos os que rejeitam Cristo terão finalmente de ser lançados não pode haver esperança. Nesse lugar, os olhos dos homens serão abertos para a realidade do que são, e o que têm feito, mas não poderão achar alívio e refúgio em Deus. O que Deus é incluirá, então, perdição sem esperança, tão certo como o que Deus é inclui, agora, salvação eterna. A santidade de Deus será, então, eternamente contra eles, assim como agora é aquilo em que todos os que creem são chamados para se regozijarem. Quanto mais compreendo a santidade de Deus, agora, mais conheço a minha segurança, porém, no caso dos perdidos, a santidade será apenas a retificação da sua perdição eterna. Solene, inefavelmente solene, meditação. E as túnicas de peles? Passemos agora rapidamente uma vista de olhos à verdade que nos é apresentada na provisão de túnicas que Deus fez para Adão e Eva. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui temos apresentada, em figura, a grande doutrina da justiça divina. A túnica que Deus fez era uma veste eficaz, porque era dada por ele, do mesmo modo que o avental era uma veste ineficaz, porque era obra do homem. Além disso, a túnica de Deus era baseada no derramamento de sangue. O avental de Adão não o era. Assim também agora a justiça de Deus é revelada na cruz, a justiça do homem é mostrada nas obras, as obras manchadas de sangue, das suas próprias mãos. Quando Adão estava vestido com a túnica de peles não podia dizer que estava nu, nem tampouco tinha motivo algum para se esconder. O pecador pode sentir-se perfeitamente em segurança, quando, pela fé, sabe que Deus o vestiu, mas achar descanso até então, só pode ser o resultado de presunção ou ignorância. Saber que a veste que uso, e na qual compareço na presença de Deus, é feita por Ele próprio, deve dar perfeito descanso ao meu coração. Não pode haver descanso verdadeiro, perfeito, em coisa alguma mais. A árvore da vida, agora fora do alcance. Os últimos versículos deste capítulo são cheios de instrução. O homem, no seu estado decaído, não pode ser autorizado a comer o fruto da árvore da vida, porque isso lhe acarretaria interminável miséria neste mundo. Tomar do fruto da árvore, e comer, e viver para sempre, na nossa condição presente, seria pura miséria. A árvore da vida só pode ser apreciada na ressurreição. Viver para sempre num tabernáculo frágil, num corpo de pecado e morte, seria insuportável. Pelo que, o Senhor Deus, pois o lançou fora. Lançou-o num mundo que, em toda parte, apresentava os resultados lamentáveis da sua queda. Os querubins e a espada inflamada, também, impediam o homem de apanhar o fruto da árvore da vida, enquanto que a revelação de Deus lhe indicava a morte e ressurreição da semente da mulher, como aquilo em que devia achar-se a vida além do poder da morte. Deste modo, Adão era um homem mais feliz e estava mais seguro fora dos limites do paraíso do que havia sido dentro dele. Por esta razão, dentro, a sua vida dependia de si mesmo, ao passo que fora dependia de outrem, a saber, a promessa de Cristo. E quando levantava os olhos e via os querubins e a espada inflamada, podia bem dizer a mão que os havia ali posto para guardar o caminho da árvore da vida, visto que essa mesma não tinha aberto um caminho melhor, mais seguro e mais feliz para essa árvore. Se os querubins e a espada inflamada guardavam o caminho para o paraíso, o Senhor Jesus Cristo abriu um caminho novo e vivo para o santuário, Hebreus 10 versículo 20. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, João 14 versículo 6. Com o conhecimento disto, o crente avança através de um mundo que está debaixo da maldição, onde os vestígios do pecado são visíveis por toda a parte. Achou o seu caminho, pela fé, para o seio do Pai, e enquanto pode descansar sossegadamente ali,
é animado pela bendita segurança que aquele que ali o conduziu foi preparar-lhe um lugar nas muitas moradas da casa do Pai, e que em breve virá e levá-lo-á para si, no meio da glória do reino do Pai. Assim, no seio, na casa, e no reino do Pai, o crente acha a sua presente porção, o seu lar futuro e galardão.